Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. Muito se fala sobre a chegada do 5G ao Brasil e da revolução que ele promete provocar em vários setores nos próximos anos, junto com outras tecnologias como o IoT, computação por nuvem, inteligência artificial e Advanced Analytics. O 5G é a quinta geração das redes de celulares, que pode ser até 100 vezes mais rápido que o 4G. Ele também consome menos energia e permite maior cobertura. Com essas características, poderá trazer benefícios em diversas áreas. Uma delas é a saúde, destravando um potencial inédito para pacientes, enfermeiros, médicos, hospitais e muitos outros players deste ecossistema. Mas, claro, com as grandes oportunidades surgem também os riscos. Por isso, hoje vamos falar sobre o futuro da saúde com o 5G e a importância da cibersegurança, tema de um artigo publicado recentemente pela McKinsey. E para falar sobre esse importante tema, está aqui conosco no estúdio o Patrick Hinsky, sócio associado da McKinsey, expert em cibersegurança e um dos autores do artigo. Olá, Patrick, bem-vindo novamente aqui ao McKinsey Talks. Oi, Mari, obrigado. Obrigado, Ale, por estar aqui conosco e obrigado, Bruna, por participar aqui desse bate-papo. Muito bem, e como o Patrick já adiantou, também está aqui conosco o Alexandre Domingos de Souza, Chief Information Security Officer da DASA, uma das maiores redes de saúde integrada do país. Bem-vindo, Alexandre, também é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado, Patrick, doutora Bruna. Vai ser uma honra aqui a gente fazer esse bate-papo. Muito bem. E temos também a Bruna Freire, que é associate na McKinsey, médica e também autora do artigo. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Muito bem. Então vamos começar? Vamos lá. Bruna, essa primeira é para você. Você que vem da área de saúde, o que podemos esperar com o 5G? Bom, Mari, pegando um gancho no que você já falou que o 5G traz para nós em relação aos avanços, então esse aumento na velocidade, a diminuição da latência, ele acaba sendo um enabler aí desse avanço da digitalização que a gente vê em saúde, né? E ele tem o potencial de transformar as tecnologias em saúde que a gente já conhece hoje, por exemplo, a telemedicina, como de desbloquear o avanço de tecnologias futuras que estavam limitadas por conta das restrições relacionadas ao 4G. Né? Eu vou citar alguns exemplos para tornar tudo muito mais visual aqui e eu vou começar então com a telemedicina, que eu acho que é o que despontou na pandemia do Covid-19 e que a gente tem, né, muito mais proximidade. E apesar de todo o avanço que ela teve, a gente ainda tem muito espaço para melhorar. E um dos exemplos é justamente o acesso ao cuidado em saúde, que seria a inclusão de populações que estão distantes, né? Então, populações rurais ou populações que estão em reservas indígenas, que elas sofrem o que a gente chama de perda-perda. Elas não têm, é muito distante para chegar alguém do cuidado de saúde pessoal. E elas também não têm esse acesso a uma internet que propicie com que essas pessoas acessem a saúde digital. Então, o 5G, como ele não necessita, né, do fio, da internet de banda larga de fio, ele permite que a gente consiga levar a telesaúde, a telemedicina a essas populações, gerando um impacto super importante para essas pessoas que não têm acesso à saúde. O outro ponto que eu quero dar o exemplo são os dados em saúde, que a gente viu atualmente, o Alexandre pode confirmar aqui, que é o aumento da quantidade de dados que a gente tem. Então, por exemplo, hoje uma ressonância ou um PET scan, que são exames que demandam muitos dados, são muito grandes, o 5G vai permitir que a gente transmita os dados muito rapidamente, mais do que a gente faz hoje. Todas essas coisas são incríveis, mas elas vão trazer vulnerabilidades que é justamente o que a gente tem que começar já a pensar. Como que a gente pode tratar desse tema, né, dos riscos que estão associados aos avanços na digitalização. Legal, super interessante, super importante tudo que você mencionou e me chamou a atenção a questão de levar de fato, né, essa tecnologia e a saúde para pessoas que não teriam acesso, né, o que proporciona aí um crescimento sustentável e inclusivo. Então, incluir essas pessoas aí que não teriam acesso. Então, muito interessante. Patrick, agora com você, que é o nosso expert em cibersegurança, quais são as vulnerabilidades que a Bruna acabou de citar aqui, que existem nesse cenário? E, enfim, você pode explicar um pouquinho como elas afetam, por favor? Claro, Mari. Acho que o grande ponto aqui, primeiro eu queria começar dizendo que com grandes poderes, grandes responsabilidades. O 5G, ele vem com um nível de poder e vai trazer novas responsabilidades. Então, acho que o primeiro ponto é que as empresas têm que estruturar uma estratégia efetiva para implementar o uso do 5G, tanto no mundo de indústrias quanto no mundo da saúde.
Antes de ir mais detalhes nas questões das vulnerabilidades, eu quero trazer um pouco de números, né? Como são números relevantes quando a gente fala de ataques cibernéticos. Hoje, o crime cibernético está girando em torno de 6 trilhões de dólares, ou seja, é um valor absurdo. E o mercado da saúde está no meio de tudo isso, ou seja, está sofrendo todos esses ataques. Um custo hoje médio de um vazamento de dados para uma empresa pode girar em torno de 6 milhões de dólares. Um vazamento de dado. E o tempo médio hoje para identificar uma vulnerabilidade ou um item malicioso dentro do seu ambiente pode girar em torno de 300 dias. Ou seja, é um número assustador. Você fica 300 dias com um hacker dentro do seu ambiente sem você saber, ou algum tipo de vulnerabilidade que você não sabe que está sendo explorada. Então, acho que esses são os pontos principais que já estão no nosso mundo de hoje e que podem, de certa forma, escalar ainda mais com a vinda da tecnologia 5G. E aí, falando um pouco da tecnologia 5G, acho que a gente já teve um aumento da plataforma de ataque, né, da superfície de ataque. Principalmente com o avanço do Covid, avanço da digitalização, isso fez com que as pessoas começassem a trabalhar de casa, fez com que as pessoas usassem outras tecnologias, relógios, etc. E tudo isso traz algumas vulnerabilidades que não estavam antes previstas. Então, pessoas como o Ale e outros CISOs de mercado têm que colocar isso dentro da sua estratégia de segurança da informação para garantir que como que a pessoa trabalhando de casa vai ter o mesmo nível de proteção que ela teria se ela estivesse trabalhando dentro do escritório. E aí, com esse avanço, a gente fala muito de IoT, né? E a Bruna mencionou alguns dos exemplos, né? Se a gente pega hoje hardwares, que são os equipamentos que são utilizados no meio médico, esses hardwares não foram feitos pensando em segurança. E quando ele vai utilizar dentro de uma tecnologia nova, mesmo nas tecnologias atuais ou pensando em 5G, ele vai trazer novos riscos para o ambiente. Riscos de vulnerabilidades, vazamento de dados. Então, todas essas tecnologias, infelizmente, elas não foram pensadas para a implementação dessas novas tecnologias e vão trazer uns novos riscos para o mercado. Além disso, a coleta de dados é muito maior quando a gente vai para o 5G e, como a Bruna mencionou muito bem, tem uma questão de velocidade muito mais ampla do que se comparado com as tecnologias atuais. E aí um ponto de recomendação já para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente é, se eu tenho o meu monitoramento de segurança hoje, o meu Security Operating Center operando nas tecnologias normais, como que ele vai mover para um avanço da 5G que pode chegar a 100 vezes a velocidade? Como que o monitoramento real-time vai habilitar e vai garantir que os controles vão estar implementados em cima dessa tecnologia e vão ter a capacidade de utilizar essas informações para realmente monitorar todo o ambiente? E, por fim, acho que a gestão de vulnerabilidades fica muito complexa. Então, é um trabalho árduo para o Ale e para os CISOs de mercado, que é, ou seja, como que eu garanto que todo o meu parque tecnológico vai estar atualizado e preparado? Principalmente no ponto que a gente sempre menciona, que é a questão de obsolescência. Então, quanto tempo demora para um hardware, que é um equipamento de ultrassom, tomografia, ter as suas tecnologias atualizadas? E depois de que essas tecnologias não são mais atualizadas desse hardware, como que a gente vai manter a gestão de vulnerabilidades? O Patrick mencionou um pouquinho, deu uma pincelada, um panorama geral aí, né, sobre a situação da cibersegurança. Mas como é que é, Alexandre, que está a situação na saúde às vésperas aí com a chegada do 5G iminente? Quando a gente fala de proteção, de segurança, um dos principais drivers é a gente conhecer quais são as ameaças, né? A estratégia ela vai priorizar aquelas ameaças que o meu negócio está exposto. Quando a gente olha para o setor da saúde, para esse universo que a Bruna colocou e o Patrick colocou, a gente está falando de um cenário que não é muito comum, né? A gente está falando de aumento de exposição, a gente está falando de tecnologias como o 5G, que é fantástico para a área da saúde, do ponto de vista de telemedicina, de inclusão, né, de pessoas que não tinham acesso à saúde. Puxa, a telemedicina é fantástica. O uso de dispositivos médicos para monitorar a saúde das pessoas, muitas dessas pessoas que têm dificuldade de ir até o médico, dificuldade de se deslocar. Puxa, realmente o 5G e a internet das coisas médicas, elas combinadas, vai fazer a diferença no cuidado da saúde das pessoas. E aí o executivo de segurança, ele precisa olhar para esse cenário de ameaça. De um lado, eu aumento a exposição, e aí tem a questão do vazamento de informações. A gente está falando de dados sensíveis,
né, de dados pessoais, que o valor é muito maior do que um dado financeiro, por exemplo, comparando ali com um setor mais maduro, né? Fala-se que na Deep Web você encontra dados de saúde 10 a 50 vezes mais caro, negociados, né? Mais caro do que um dado da saúde. Por quê? Porque o dado da saúde, ele é muito rico, ele favorece ali o golpista em várias diferentes formas de golpe, né? Por isso que o dado da saúde, ele é tão valioso pensando no crime organizado. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante, a área de segurança, ela precisa se aproximar muito das áreas técnicas, das áreas operacionais. Por exemplo, tem uma área interna dentro do setor da saúde que é a engenharia clínica. A engenharia clínica, ela conhece esse universo de dispositivos médicos, mais do que o time de TI, mais do que o time de segurança. Então, precisa haver aqui uma troca de conhecimento, de experiência, para que a gente conheça melhor esse desafio de proteger esses dispositivos que são novos. Tem um detalhe interessante no artigo, né, que a McKinsey fez, que mostra lá, por exemplo, um ex-vice-presidente dos Estados Unidos que em 2007 trocou um marca-passo e ele exigiu que as funções de acesso, né, de acesso sem fio fossem desabilitadas, porque alguém não autorizado poderia hackear esse marca-passo e acionar ali o desfibrilador, né, e matar aquela pessoa. E acho que esse ponto do Ale é muito bom. Acho que o mais importante é o que ele falou. Tem que estar alinhado ao negócio, né? Então, a área de cyber, a área de segurança da informação tem que estar sempre alinhada ao negócio para poder ajudar na definição da estratégia. Porque, às vezes, a área de negócio ela quer realmente trazer uma nova tecnologia, como o próprio 5G, que tem algumas vulnerabilidades na natureza dele, né? O 5G tem algumas questões de falta de criptografia, né? Que é a proteção de transmissão. Durante a transmissão, os dados não são criptografados. Como que eu vou gerenciar isso? Né? Então precisa sempre de alguém com conhecimento mais técnico, alinhado à estratégia de negócio para trazer isso à tona e garantir que os controles vão ser implementados. Legal, super interessante. E falando um pouco do setor da saúde, você falou de uma série de riscos e etc. Mas como que está essa questão? As pessoas da saúde já estão olhando para isso? Já estão se organizando? Ou como que está essa questão da cibersegurança na saúde, especificamente? Perfeito. Mari, diferente de outros setores, como o financeiro, né, até mesmo agora o setor elétrico, que possui um lado regulatório que obriga esses outros setores a implementar controles de segurança, no setor da saúde ainda não tem. A gente tem a LGPD, né, que já driva muita coisa, mas não existe um setor ali que determina controles específicos para dispositivos médicos, para o tratamento dos dados pessoais e sensíveis. Isso é algo que a gente vê que está caminhando. Independente disso, a gente não precisa reinventar a roda. Já existem frameworks que são usadas por essas instituições financeiras, como eu disse, que podem ser aplicadas para o setor da saúde, né? Posso citar frameworks como o NIST, né? Que é um excelente framework, uma excelente referência que ajuda as companhias como proteger o meu setor. Vai lá nas diretrizes do NIST e aplica. Cria lá todo um plano e aplica os controles do NIST. Existem outros frameworks, como o SysControls, também que ajuda no sentido de dar uma diretriz por onde começar, né? Então, eu gosto de citar muito o primeiro, tanto um framework como o outro framework, tanto o SIS como o NIST, eles falam de um grande desafio que não é só o desafio do setor da saúde, que é o inventário, né? Então, como proteger aquilo que eu não conheço? Então, o que eu vejo, Mari, é um desafio da gente identificar o framework, de novo, apesar do setor não ter nenhum framework específico, o que já existe hoje, o setor pode adotar como uma premissa ali para proteger o ambiente, né? E acho que o ponto que você falou, né, já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas ainda carece de uma regulamentação mais efetiva, como veio no setor bancário, né, no setor financeiro, que tem regulamentações já específicas para cibersegurança, e mesmo os setores industriais também, que recentemente já publicaram algumas regulamentações. Então, acho que vai faltar
deve estar no caminho já preparado para sair alguma coisa em cima de regulamentação desse mercado, bem como entidades fiscalizadoras, porque não adianta nada a gente ter uma nova regulamentação sem uma fiscalização efetiva para garantir que a gente tenha esses processos muito bem implementados. E para mim, pegando um gancho aqui, Mari, assim, essa coisa da regulamentação é super interessante porque esse ano o FDA liberou a primeira regulamentação de devices médicos. Então, assim, já é uma coisa super importante, né? Que eu acho que é uma coisa que é isso que ela falou. A gente talvez tenha realmente que começar a olhar para ter uma nossa também, assim. Então, talvez seja a hora da gente começar a conversar sobre isso. E aí, um pouquinho desse ponto de vista do como está a saúde, eu que vi os dois lados, e a gente até conversou sobre isso hoje, sobre como é importante a pessoa, né? A gente como a pessoa que trabalha ali. E o que eu vejo muito é que a questão da segurança digital não é uma questão cultural ainda para as pessoas que trabalham, por exemplo, num hospital. Né, e que estão acessando aquelas informações. Então, isso acho que é um ponto super importante também, que a gente, esse é um dos primeiros passos que a gente está tomando, né, de começar a fazer esse awareness aí da segurança digital, a importância disso no nosso dia a dia. Bruna, se você me permite rapidamente só fazer um gancho, que você falou foi fantástico, me lembrou uma conversa que eu tive com um executivo da empresa, que eu comentei com ele o que ele esperava da área de segurança, né? Que tipo de cultura ele gostaria que fosse desenvolvido com relação à segurança. E esse executivo médico, ele falou algo fantástico. Ele falou que o que ele espera da área da segurança, da cultura da segurança, é que a gente alcance um nível de conscientização, que a gente tenha o cuidado com o dado do nosso paciente, que a gente tenha o mesmo cuidado que a gente tem lá na ponta, quando a gente executa um procedimento, por exemplo, de coleta de sangue. Poxa, se a gente conseguir esse mesmo cuidado com relação ao dado, à informação do paciente, é um sucesso. Porque esse é o elo forte da segurança que a gente precisa fortalecer. E aí, concordo plenamente com você, doutora, esse trabalho de conscientização com as nossas pessoas. Fantástico. Acho que você mencionou aí numa das suas falas, né, a parte dos dados serem tão sensíveis, né, e de cair na deep web e etc. Por que na área da saúde, de fato, eles são mais sensíveis, os dados? Você podia explicar um pouquinho, você? E acho que a Bruna tem bastante repertório para falar sobre isso também, né? Os dados de saúde, eles são tão, assim, mais importantes, não mais importantes, né, mas eles são mais sensíveis porque eles incluem todos os dados pessoais que a gente imagina, então você vai ter seu nome, telefone, endereço, mas dados únicos, assim, imagina, você pode ter o teu DNA em algum dado de saúde, né, doenças que você já teve, comorbidades, então imagina alguém na posse desses dados e isso torna muito fácil fazer uma fraude, né, e fraudes muito maiores do que simplesmente clonar o teu cartão. Né? Então, esse que é o grande... Por isso que ele acaba valendo mais, que foi o que ela mencionou, né? Realmente vale muito mais quando você vende na Dark Web, porque ele permite com que as pessoas consigam ser mais fidedignos na hora de se passar por você. Patrick, para mitigar essas vulnerabilidades todas que a gente falou, quais seriam as recomendações? O que a empresa poderia fazer? Eu acho que o primeiro ponto aqui é estabelecer uma área de segurança. E a partir daí, a gente fala muito de ataques avançados, etc., mas a gente tem que começar do básico. A gente falou da questão de mapear os ativos, ter os ativos mapeados e ter um processo básico de gestão de vulnerabilidades, gestão de patches, ou seja, quando meu sistema operacional demanda uma atualização, quando minhas soluções de IoT, minhas câmeras, meus dispositivos médicos precisam de atualização, eu tenho que garantir que eu vou ter um processo estabelecido para monitorar isso e implementar as atualizações necessárias para garantir a segurança. Além disso, um outro ponto que eu ainda diria que está nessa parte básica é a questão de gestão de identidades e acessos. Então a gente ainda fala muito de segundo fator de autenticação, que é aquela forma que você usa a sua senha e depois você vai ter um requerimento para um segundo fator de autenticação, uma senha no seu celular ou um envio de SMS. Isso, para mim, já é considerado um controle básico. E a gente vê que as empresas, principalmente as empresas da saúde, ainda não têm isso implementado. Então, isso traz um risco para o negócio muito, muito grande. E, por fim, aqui, para não me estender, eu diria que a segmentação dentro do ambiente tecnológico, principalmente quando a gente fala no setor de saúde. E aqui eu não estou falando de implementar o conceito que a gente chama de Zero Trust de uma vez só, mas eu preciso garantir uma microsegmentação, eu preciso começar a implementar controles de segundo fator de autenticação, segmentação de rede, para garantir que meu ambiente vai ter as proteções adequadas e garantir que se o atacante entrar num ambiente, ele não consiga navegar para outro ambiente. E, por fim, ter mapeado o que eu gosto de chamar de joias da coroa. Onde estão as minhas joias da coroa?
Eu vou proteger todos os meus ativos, mas os ativos mais importantes eu tenho que colocar camadas adicionais de proteção. E acho que, por fim, aqui para finalizar, um ponto que eu quero trazer é muito importante garantir que essa conversa chegue nos executivos. Então, a gente fala muito, né? Muitas das pessoas que estão nesse setor gostam de falar o famoso techniquez, mas a gente precisa garantir uma linguagem de negócio para que isso chegue na mesa do board, nos executivos, CEOs, CFOs, CROs, ou seja, todos os executivos têm que estar on board dessa discussão e entender a estratégia, entender os riscos de migrar para as novas tecnologias, o que pode trazer para o meu negócio. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final da nossa sessão, então eu queria saber de cada um de vocês três, né? O que vocês podem acrescentar, qual é a recomendação de vocês para aumentar a conscientização das pessoas de forma geral a esses riscos com a chegada do 5G que podem aumentar e o que deve se fazer nesses casos? Eu acho que eu começaria com o pilar principal de estratégia. Eu preciso ter uma estratégia. Se eu vou utilizar, alavancar meu negócio em uma nova tecnologia, eu preciso definir qual é essa estratégia e como que eu vou integrar ela com o meu negócio. Além disso, a gente falou muito de dados. Então, as empresas, principalmente de saúde, têm que ter uma estratégia para proteção de dados. Como que eu vou proteger os dados? De certa forma, são requerimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui eu estou olhando numa perspectiva de negócio. O meu negócio depende desses dados, então eu preciso proteger esses dados da forma adequada. E, por fim, entender o que a gente chama de resiliência digital. O quão resiliente está o meu ambiente? O quão preparado eu vou estar para responder a uma crise cibernética? Porque o que a gente tem visto nos últimos tempos, não só na América Latina, no Brasil e no mundo, que as empresas não estavam preparadas para responder aos ataques cibernéticos que ocorreram. Com o avanço de tecnologias como o 5G, a gente falou de velocidade, isso vai trazer mais velocidade. Eu preciso estar preparado para responder, então eu preciso cada vez mais simular e não fazer simulações técnicas, simulações executivas. Eu preciso garantir que meu executivo vai saber responder, que minha área de comunicação vai saber como responder durante um ataque, que a minha área de legal, né, o pessoal de jurídico vai saber responder. Então tudo isso demanda aprendizado, cultura e conscientização. Então acho que esse é o ponto, para mim, um dos pilares também desses avanços tecnológicos. Super legal, ótimo. Alexandre? Patrick, o que eu acrescentaria aí é algumas reflexões que a gente precisa fazer internamente da questão da conveniência versus segurança. São conversas que a área de segurança ela precisa ter junto com a área de negócio, mostrar que algumas coisas convenientes elas precisam ser tratadas com mais segurança. Não dá mais para acessar um dado pessoal sensível só com usuário e senha. Não dá. E um outro ponto que eu coloquei também com relação ali pegando a parte de conscientização, que é o desafio da cultura do cuidado com o dado do paciente, né? São as pessoas que irão fazer a diferença ali para proteger o dado que o cliente coloca para a gente custodiar e a gente precisa proteger. O cliente está confiando, cuidar, né? Exato. Bruna, quer complementar alguma coisa? Bom, agora ficou difícil. Mas eu acho que essa questão da cultura, e como eu tenho essa visão do outro lado, eu acho que essa cultura chegar justamente nos usuários dos sistemas que a gente está falando. Né? Eu gostaria que os meus colegas, quando eles usassem um prontuário eletrônico, quando eles acessassem o dado de um paciente, eles tivessem o mesmo cuidado que eles têm quando eles acessam o banco deles no celular. Né? E isso a gente só faz conversando mesmo, trazendo esse tópico para a mesa. Porque a maior parte de nós não tem essa visão, não tem esse conhecimento. Imagina se você não pudesse garantir que aquele exame é daquele paciente. Que loucura que seria. Realmente, um problema, né? Exato, e é uma realidade, assim, outro dia eu tava, né, conversando com os colegas e eles falaram, não, mas qual seria o maior problema? E aí eu falei, imagina se você não conseguisse garantir que aquele exame, aquele raio-x é do paciente X e não do paciente Y. E aí eles ficaram me olhando e eles falaram, realmente. Dá um diagnóstico completamente equivocado, exato. Você imagina? Né? Então, assim, eu acho que essa questão da cultura, para mim, é super importante. E isso vai gerar as discussões que a gente falou, que vão trazer as regulamentações. Que eu acho que a digitalização em saúde, ela é mais tardia do que a gente já viu em bancos, em outras áreas. E a gente precisa começar a discutir muito além da LGPD, né? O que mais a gente precisa em termos de regulamentação aqui nesse setor. Tá ótimo. Gente, muito obrigada, Patrick, Bruna, Alexandre. Foi excelente a nossa conversa. Espero que tenha esclarecido aí para nossos
telespectadores e ouvintes, porque foi realmente muito interessante, né? Entender um pouco melhor sobre o potencial do 5G na saúde, ampliando a possibilidade de distribuição dos recursos também, que a Bruna falou, e assim podendo contribuir para um crescimento sustentável e inclusivo em nossa sociedade. E também os riscos que precisamos mitigar para que tudo corra bem. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks@mckinsey.com. Você também pode enviar perguntas sobre o tema. Participe! A agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!